Oitavo mandamento da lei de Deus: não apresentarás um falso testemunho contra teu próximo. Ou seja, não caluniar, não mentir, não inventar uma mentira para prejudicar alguém. Né? Lá no Sermão da Montanha, Jesus coloca uma coisa que a igreja chama de regra de ouro. O que é regra de ouro? Uma coisa tão simples, mas fundamental. Não faça para os outros o que você não quer que os outros façam para você. Se você não quer que o outro fale mal de você, não fale mal dele. Se você não quer que ele calunie você, não calunie ele. E faça para o outro o que você quer que o outro faça para você. Você quer ser bem tratado? Quer ser respeitado? Então trate bem o outro, respeite bem o outro. Isso chama-se regra de ouro. Está no Sermão da Montanha. Tem tudo a ver com o oitavo mandamento. Então vamos lá, vamos olhar algumas coisas que a igreja nos ensina. Os discípulos de Cristo revestiram-se do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. O homem novo, criado, revestido de Cristo, é um homem, né, que vive na justiça, na santidade e na verdade. É o Espírito Santo que trabalha isso em nós. Né? São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, é a base do oitavo mandamento. O catecismo diz assim, no parágrafo 2505, a verdade ou veracidade é a virtude, veja, uma virtude, a verdade, que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar. No falar, não mentir. E também no agir, né? Porque tem gente que fala uma coisa e faz outra, né? Opa! É uma desgraça, porque é o contra-testemunho. Falo uma coisa aqui, saio ali e faço outra. Jesus chamava de fariseus, hipócritas, sepulcros caiados. Falava uma coisa, pregava a lei de Deus, aí virava as costas e fazia outra. Né? Então, no agir e no falar, fugindo da duplicidade. Duplicidade é isso, é ter duas personalidades, dois comportamentos. De simulação. Simulação é ser fingido. Lágrimas de crocodilo, né? Aquelas lágrimas fingidas, né? Não está sentindo nada, mas ele provoca uma lágrima. Ai, né? Lágrimas de crocodilo, o povo diz, né? Ser fingido. Então, não ser fingido, né? E hipocrisia. Se confunde um pouco com fingimento. Jesus chamava de hipócritas, sepulcros caiados, porque ensinava uma coisa e fazia outra. Vamos lá. O cristão não deve se envergonhar de dar testemunho de nosso Senhor. Está aí. O catecismo coloca isso no oitavo mandamento. Né? Não ter respeito humano. O que é respeito humano? É você ter vergonha das coisas de Deus. Chega na hora do almoço, por exemplo, você reza todo dia antes de comer, mas tem visita, não vou rezar não, eu acho que a visita vai estranhar, né? Não, tu não pode ter vergonha de dar testemunho, vamos rezar sim, né? Não precisa rezar um terço inteiro antes do almoço, mas reze alguma coisa, não é? Não ter vergonha das coisas. Olha, Jesus fala uma coisa muito séria, né? Aquele que tiver vergonha de mim diante dos homens, aquele que me negar diante dos homens, eu vou negá-lo diante do meu Pai. Misericórdia. Né? Não, então, não ter vergonha das coisas, não ter respeito humano. A palavra é essa, respeito humano. Bom, em atos e palavras. Então, não negar aquilo que é de Deus. Claro, você também não precisa estar fazendo aí exageros, entende? Não, querer usar um crucifixo desse tamanho aqui no peito, não é isso também. Não, é dentro de uma discrição, você dá o seu testemunho, entendeu? Principalmente do seu comportamento. Está todo mundo fazendo uma coisa errada? Não, eu não vou participar disso. Por quê? Porque eu não concordo, a minha fé não permite, a minha religião, meu Deus não permite, não está de acordo com a lei de Deus. Com discrição. Não precisa xingar, não precisa ofender, não precisa fazer discurso, não. Sabe, gente, é bonito, né?
São Francisco de Assis, né? Ele dizia, vamos pregar, se for preciso até com palavras, se for preciso, não, o melhor é pregar com os exemplos, se for preciso use as palavras, né? E ele fala do martírio, engraçado, né? Porque às vezes você, para dar esse testemunho de Cristo, às vezes você enfrenta o martírio. Opa, lá no Oriente, quantos cristãos estão morrendo por serem cristãos? Lá no Estado Islâmico, degolando cristãos, matando cristãos, crucificando cristãos, botando na fogueira hoje. O Vaticano esse dia publicou, né, a agência Fides do Vaticano publicou que no mundo tem 200 milhões de cristãos sendo perseguidos. Gente, 200 milhões é a população do Brasil. Por quê? Porque são cristãos. Então ele falou, o martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. É claro que aquele que é mártir, Deus dá a ele um poder extraordinário. É algo extraordinário a pessoa que Deus permite passar pelo martírio. Deus dá realmente uma graça extraordinária. A gente lendo a vida dos mártires, a gente percebe isso. É algo sobre-humano. É uma força sobrenatural, né? Eu gosto de contar o caso daquela santa, né? Santa Perpétua, Santa Felicidade. Felicidade era escrava. Deu à luz no cárcere em Cartago, no norte da África, lá por volta do ano 280, né? E no cárcere ela deu à luz, ela estava grávida e gemia de dores no parto. Aí o carcereiro disse assim, você está gemendo agora aqui? Eu quero ver amanhã quando você for jogado para as feras lá no teatro de Cartago. A resposta dela, hoje eu estou gemendo aqui, mas amanhã, lá na arena, um outro vai estar gemendo em mim. E ela foi jogada para as feras e foi morta no anfiteatro, perpétua infelicidade, né? Mas você percebe que há uma força sobrenatural para o mártir nesta hora, para testemunhar a fé. E é uma coisa impressionante. Eu sou professor da história da igreja, eu estudo isso com profundidade. Nesses 2 livros que eu escrevi aqui, História da Igreja Antiga, aqui sobretudo, tem história de muitos mártires do Império Romano, mas também aqui na Idade Média, e também na Idade Moderna Contemporânea, que eu acabei de escrever agora, tem muitos mártires. Em todos os 2000 anos de história da igreja, tem mártires em todos os séculos. É impressionante. Então, a gente chega à conclusão, onde a semente do Evangelho foi lançada na terra, ela teve que ser regada com o sangue dos mártires. É aquilo que no ano 200, o Tertuliano, que era um padre da igreja, escreveu para o imperador Marco Aurélio, que era o imperador romano que perseguia os cristãos, matava os cristãos. O Tertuliano escreveu o seu Apologético para o imperador Marco Aurélio e depois para o imperador Antonino Pio, dizendo o seguinte, por volta do ano 180, imperador, não adianta o senhor matar os cristãos nas arenas romanas, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Sanguis martyrum semen Christianorum. Não adianta, imperador. O senhor mata os cristãos nas arenas aqui, os romanos nas arquibancadas se convertem ao cristianismo, porque percebe que ali tem algo diferente. Tem algo puro, algo santo, algo nobre, que eles não vivem nas suas casas, com os seus deuses. E é por isso que Roma, depois de 250 anos de perseguição, Roma se tornou cristã, pelo sangue dos mártires. É impressionante. É bonito estudar a história da igreja, é por isso, estudar Perpétua, Felicidade, São Justino, né? Tantos e tantos que enfrentaram o martírio.